Salve, gente boa do meu Brasil varonil! E com esse Brasil varonil eu acabei de entregar a idade, né? 49 completados ontem. Pois é. Salve também para você que mora fora do Brasil e acompanha o nosso canal. Salve para todo mundo desse mundão aí. E hoje eu quero contar umas histórias interessantíssimas dessa quarta-feira. Uma delas, que o Hugo Motta, presidente da Câmara, foi humilhado, detonado nas redes sociais nessa quarta-feira. Ele tentou dar uma lacrada, mas se deu mal, não gostou não. E tá irritado com isso, viu? Tem mais essa também. Também vou te falar que o Lula bateu pesado e resolveu ir para cima mesmo dessa questão de taxar os super ricos, né? Enfrentar o Congresso Nacional. Pela primeira vez, aleluia, Senhor, o Lula resolveu fazer o que tinha que ter feito desde o início do mandato. Mas antes tarde do que nunca, vamos para cima desses caras. Tem inclusive uma outra história de um senador bolsonarista que falou numa entrevista que o Congresso está cheio de canalhas mesmo. Ele disse abertamente. Tudo bem que ele diz que não é bolsonarista, ele alega que é uma pessoa independente lá dentro. Só que ele só anda com bolsonarista, então não dá para dizer que não é, né? Mas vou te contar quem é esse senador e que história é essa também de ele chamar todo mundo de canalha. E também tem uma pesquisa que foi feita, dessa vez com os deputados, para avaliação do governo e também em cima de algumas pautas prioritárias. Adivinha, o Congresso confirmou que é mesmo canalha, do jeito que o deputado, que o senador falou. Pois é, você vai ver o resultado dessa pesquisa, principalmente em relação à escala 6x1, em relação ao fim dos super salários. Tudo isso você vai ver como a canalhada do Congresso Nacional está agindo. Tá? E também vou te falar sobre o estado de saúde do Bolsonaro, tá todo mundo perguntando se o cara tá nas últimas, se não tá, enfim. E vou te dar o estado de saúde, mas também vou te dar uma notícia que ele não tá nada contente de ter recebido. O Bolsonaro vai aos pouquinhos sendo abandonado, tanto pelo Centrão, quanto até pelo pessoal da direita, que sempre andou do lado dele. Vou te contar também isso aí, fica comigo aí, que eu sou Ricardo Melo, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês e o economês, essas línguas difíceis de se falar, daquele bom e velho português que todo mundo entende. E já te peço também, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela engajada esperta, uma dedada que você der no like, já faz esse vídeo aparecer para 10, 15 pessoas a mais. Então eu conto com você para a gente espalhar esse vídeo por esse mundão da internet. E te convido também a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá você recebe todos os conteúdos antecipadamente, primeiro que todo mundo, e também vai ser avisado de tudo, porque você sabe, o YouTube não avisa tudo, mas eu aviso. É só clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo, o link do grupo de WhatsApp, não paga nada, é só mesmo para você não perder os conteúdos que a gente está publicando aqui, tá bom? Mas vamos nessa que tem história para contar. Olha essa aqui, de cara. Hugo Motta é humilhado após tentar lacrar nas redes. O que acontece? O presidente da Câmara, sabendo que a porca está torcendo o rabo pro lado dele, resolveu dar uma lacrada, resolveu fazer uma postagem dizendo eu sou o cara, eu sou o bamba e tal. Se deu mal. Olha só, a postagem é essa aqui. Saiu uma pesquisa do Instituto Quaest e aí perguntaram para os deputados se eles estão contentes ou não com o trabalho do Hugo Motta. 60 e poucos por cento, 68% disseram que é bom ou ótimo o trabalho do Hugo Motta. E assim, 68%. Desse Congresso ultraconservador significa que o sujeito, para ser bem avaliado, tem que ser uma boa bisca mesmo, né? E aí, enfim, não deu outra. Aí ele foi lá e postou. Agradeço a confiança dos que concordam e caminham comigo e também dos que discordam, mas respeitam. 68% dos deputados avaliam como ótimo ou bom nosso trabalho na Câmara, segundo pesquisa Quaest divulgada hoje. É gratificante ter um forte respaldo dos deputados governistas e os de oposição, ter o apoio dos colegas de direita, de centro e de esquerda. Isso aí ele tirou da cabeça dele, né? Isso diz muito do trabalho que todos nós estamos realizando na Câmara. Seguimos juntos, unidos, com diálogo, equilíbrio e responsabilidade. Responsabilidade não tem, diálogo não tem, equilíbrio muito menos. Unidos estão aqueles, né? Aquela patotinha da direita que quer detonar com tudo. Esses estão unidos mesmo. Mas, enfim, não sei de onde que ele tirou que ele é apoiado por deputados da esquerda, do centro, da direita, porque a pesquisa não revela isso. A pesquisa simplesmente não faz essa separação sobre quem é de esquerda, o que acha do Hugo Motta, quem é de direita, o que acha. Perguntou de uma maneira generalizada o que eles acham, né? E como o Hugo Motta, ele age como se fosse o presidente do sindicato dos deputados e não um deputado federal que tem que defender o interesse do povo, ele defende o interesse dos deputados, então é lógico que os deputados iam ficar contentes. Muito diferente do cidadão comum, né? Por quê? Qual foi o resultado dessa postagem dele?
uma chapuletada nas ventas daquelas. Olha só, os 3 primeiros tópicos mais falados nas redes sociais hoje: Congresso da mamata, agora é a vez do povo, Hugo Motta, traidor. São milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de postagens atacando o Congresso Nacional, dizendo que o Congresso é inimigo do povo brasileiro, dizendo que é um Congresso só quer saber de mamata, que agora é a hora e a vez do povo pobre, trabalhador desse Brasil, ter um pouquinho de dignidade a mais, por conta dos assuntos que estão sendo tratados lá no Congresso Nacional. Então, assim, foi um dia péssimo para o Hugo Motta, porque ele só levou porrada e viu que nas redes como um todo bombou essa questão, esses 3 tópicos aí: Congresso da mamata, agora é a vez do povo, Hugo Motta traidor. E logo ele que estava achando que estava abafando, né? Viu que não é bem assim que a banda toca, não. Deve estar arrependido, inclusive. Hugo Motta traidor, críticas ao presidente da Câmara dominam a web. Exatamente, virou até notícia isso, né? Ele vai ter que aguentar, não tem jeito. E aí é o seguinte, Hugo Motta foi para Portugal. Eu contei para você ontem aqui, né? Foi inclusive de jatinho da FAB, de jatinho, só para ele, sei lá mais quem, porque a Câmara não informou quem foi de carona com ele, se foi esposa, se foi, sei lá, algum outro deputado, simplesmente não informou. Detalhe, o presidente da Câmara ele tem direito de usar o jatinho da FAB, mas precisa? Esse que é o ponto, porque o presidente do STF, que também tem direito, não foi. Ele foi de avião de carreira, comprou passagem bonitinho, foi para Lisboa participar de um evento organizado pelo Gilmar Mendes, lá, que agora está sendo apelidado de Gilmar Palusa. É um evento que ele realiza todo ano, praticamente todo ano ele realiza lá em Portugal, e é assim, para discutir o Brasil. Tem gente, tem uns ricos aí que são das altas esferas de poder, que eles discutem os assuntos de interesse do Brasil com brasileiros, só que fora do Brasil. Ou vai para Nova York, ou vai para Portugal. Aqui não tem, até parece que não tem um lugar aqui adequado para fazer esse tipo de discussão, né? Mas na verdade a gente sabe, todo mundo quer dar uma passeada mesmo. É muito mais legal fazer um evento lá na Europa do que fazer aqui no Brasil, quando você gosta de fazer turismo, né? Mas enfim, o Hugo Motta tá lá. Ele foi, de jatinho da FAB e tudo, como eu falei. E aí, meu amigo e minha amiga, olha só, acredite se quiser, as notícias são cada vez piores, porque o Hugo Motta fugiu da imprensa em Lisboa. Ele participou lá de um evento do Fórum Jurídico, né? E aí depois que terminou, ele em vez de sair e falar com jornalistas, como todo mundo, ele se mandou. Fugiu pela porta dos fundos para não prestar contas, para não responder os jornalistas, porque obviamente os jornalistas iam perguntar para ele sobre essa crise com o governo federal, iam perguntar para ele sobre essa repercussão negativíssima que está nas redes sociais. Ele ia ter que ter uma explicação para dar, e ele não tem essa explicação. Então o que ele fez? Saiu pela porta dos fundos, se mandou, não falou com ninguém, fugiu, acovardou-se Hugo Motta de enfrentar as consequências dos atos dele. Se ele não tivesse feito o que fez, ter pautado aquela votação que derrubou o reajuste do IOF, ele não estava passando por esse tipo de situação agora, sendo atacado nas redes sociais e muito menos tendo necessidade de fugir da imprensa, como ele fugiu da imprensa lá em Portugal. Então, assim, Hugo Motta está na pior, porque ninguém está curtindo o trabalho dele, pelo menos não do povo, né? Os deputados que gostam da mamata, igual a ele, que viajam de jatinho da FAB, esses estão felizes, tanto que deu 68% de aprovação ao trabalho dele ali dentro dos próprios deputados, né? Agora, quando você vai para fora, quando você atravessa a porta de vidro da Câmara e começa a perguntar para as pessoas na rua, aí a coisa muda de figura. E muda tanto que eu te mostrei lá os Trend Topics. 3 tópicos críticos ao Congresso Nacional bombando nas redes sociais. E ele não está nada feliz com isso, mas nem um pouco. E está achando que não tem para onde correr. E agora está inclusive amansando, e tudo indica que vai haver de novo um diálogo entre o governo e o Congresso Nacional. Por quê? Porque pegou mal para o Congresso Nacional. Colou de fato a versão de que o Congresso está sabotando o governo. E aí, quando um governo é sabotado, ele não consegue governar e também prejudica o Brasil como um todo, porque tem um monte de outras questões que são importantes de serem tratadas e acabam não sendo tratadas porque o Congresso está brigadinho com o governo. Então prejudica todo mundo, e aí a consequência disso é essa insatisfação popular, né? Se tivesse que avaliar o Congresso como um todo hoje, recentemente até teve uma avaliação do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, do Executivo e tal. Se fosse avaliar hoje de novo, estava muito pior a avaliação do Congresso Nacional do que estava há pouco tempo atrás e já estava baixa.
já estava bem abaixo da metade das pessoas considerando o trabalho do Congresso bom. A esmagadora maioria considera péssimo o trabalho do Congresso Nacional. E agora, um pouco mais ainda, por quê? Porque simplesmente o Congresso está prometendo que não vai deixar taxar os super ricos, né? Isso pode custar muito caro para o brasileiro, principalmente para o brasileiro de classe média baixa, que paga imposto de renda e que poderia ficar isento ou até ter um desconto, né? Porque a isenção é para quem ganha até 5 mil e de 5 a 7 mil vai ter um desconto também no imposto de renda dessas pessoas. Então, quem ganha até 7 mil vai ser beneficiado. Classe média baixa, mas classe média. E aí o Congresso Nacional vai ter que dar conta dessa demanda porque o povo quer. E o Congresso parece que anda no caminho contrário, e eu vou te mostrar ainda ao longo desse vídeo, caminha no sentido contrário do interesse nacional. Mas enfim, Hugo Mota que nos aguarde e Companhia Limitada. Tem um outro assunto que não é tão diferente desse que eu quero tratar contigo também, que é o seguinte: Lula realmente vai para cima porque quer aprovar essa questão dos impostos, da taxação dos super ricos. Então ele resolveu comprar a briga de uma vez por todas. Olha essa notícia aqui. Planalto dobra a aposta e inclui classe média na estratégia para isolar os BBBs. 99% contra 1%. O que é BBBs? Bilionários, bancos e bets. São essas empresas que o governo, esse tipo de gente e de empresa que o governo está tentando taxar. Gente que tem muita grana e que não paga imposto. Empresas que pagam pouco imposto, como as bets, por exemplo, que pagam 12% e o governo quer elevar para 18%. E o Congresso não deixou. Né? Uma coisa mais supérflua, mais nociva, mais negativa, tinha que ter 200% de imposto em cima de bet, tinha que ter 1000% de imposto em cima de bet, mas não, de 12 para 18 não pode subir porque vai tirar dinheiro do bolso dos milionários, né? E milionários mesmo, que você sabe quem são os donos dessas bets? Então, são empresas, são fundos de investimento, são bilionários internacionais, mas tem muitos que não são nem brasileiros, e estão aqui, ó, sacrificando o pobre que está ficando viciado nesse negócio. E mesmo assim o Congresso não deixou taxar. Então, essa nova campanha do governo federal, forte, que inclusive está tendo apoio do PT, o PT tem divulgado vídeos institucionais explicando essa necessidade de taxar os super ricos para dar um alívio para o pobre, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então que saia daquele que não paga, que é o rico. E o rico está esperneando porque não quer saber de pagar imposto. Mas é lá, Planalto dobra a aposta. Então ele está dizendo justamente dobra a aposta e inclui a classe média, por quê? Porque ele está dizendo justo isso, ó. Não é só você, pobrezinho, miserável, que vai ser beneficiado, não. Você, de classe média, que ganha 5, 7 mil por mês, também vai ser beneficiado. Então vem com a gente. É isso que o governo está dizendo para essas pessoas, né? Lula exibe cartaz com manifestação do PT, taxação dos super ricos. Lula esteve na Bahia hoje, é o 2 de julho, é um dia importante lá para a Bahia, é um feriado, inclusive, é considerada a verdadeira independência do Brasil, dia 2 de julho. E ele foi lá participar de uma manifestação, andou de carro, fez uma passeata, olha só. E aqui está a foto do Lula, taxação dos super ricos, segurando um cartaz ali, né, dizendo que os super ricos têm que ser taxados, e têm que ser taxados mesmo. E essa é a grande demanda desse momento do governo federal, é conseguir aprovar essas mudanças na taxação de quem paga imposto, quem deixa de pagar. Né? O Lula, inclusive, aproveitou que estava em Salvador, deu entrevista lá para a TV Bahia. A TV Bahia é a emissora afiliada à Globo, lá em Salvador. Boa parte do estado da Bahia é atendido pela TV Bahia também. E aí ele foi questionado, né? E aí, por que você vai para o Supremo mesmo, por conta dessa coisa da derrubada do ajuste no IOF? E ele falou que vai, e olha só, se eu não for ao Supremo, não governo o país, diz Lula sobre o IOF. Ou seja, se eu não for brigar por essa causa, então é a mesma coisa que não ser mais o governante, né? A oposição bolsonarista está tentando usar essa frase que ele disse como um argumento para dizer assim, tá vendo, ele está confessando que ele está mancomunado com o STF. O que ele diz é uma coisa completamente diferente disso, não tem nada a ver. O que ele diz é, se eu não tomar essa providência, é melhor entregar o governo, então, porque eu não sou o presidente. Porque o que eles estão fazendo aqui é sacanagem. É isso que ele disse. Fez críticas duras ao Hugo Mota, disse que ele descumpriu os acordos, que a decisão dele de pautar essa votação foi absurda. Foi essas as palavras que o Lula usou na entrevista que ele deu. Que estava tudo certo, contou que estava tudo certo, tinha sido feito um acordo, todo mundo celebrou, festejou. De repente, na terça-feira, vira tudo do avesso. Porque o Hugo Mota ficou irritadinho com o Fernando Haddad, já te contei também num vídeo anterior. O Hugo Mota ficou irritadinho com o Fernando Haddad, que deu uma entrevista, e aí não gostou do conteúdo da entrevista do Haddad, e ó,
socou o projeto para ser votado e ser derrubado. Ou seja, traiu o governo federal. Hugo Mota traiu o governo federal. Não que ele seja um super aliado, mas assim, acordo é acordo. Não é à toa que muita gente ligada ao governo está dizendo: ai, que saudade que eu tô do Lira. Porque o Lira, por mais cafajeste que seja, ele pelo menos fazia um acordo com o governo e cumpria esse acordo até o final, né? Diferentemente do Hugo Mota, que é um presidente mirim, vamos dizer assim, ele é novinho, tem 30 e poucos anos, ele já é presidente da Câmara, não tem nem maturidade, nem caráter para ocupar esse cargo, né? Mas tá lá, a gente tem que aguentar. Agora, a gente não vai aguentar sem cobrar, não. A gente vai cobrar e vai para cima. Então, se eu não for ao Supremo, não governo o país, diz ele, né? E aí ele falou que vai mesmo para cima, porque é necessário ir para cima, nesse caso, porque senão ele está abrindo mão de uma prerrogativa que é do Executivo, que é aumentar ou reduzir alíquotas de imposto de operações financeiras. Isso é uma atribuição do governo federal, não tem que passar por aprovação do Congresso, muito menos o Congresso tem autonomia para derrubar isso. Então, o que o Lula está fazendo? O governo tem uma prerrogativa constitucional, está lá na Constituição, que é ele que tem essa atribuição. Então, quando o Congresso faz o que fez, ele invadiu uma atribuição do Poder Executivo. E é isso que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. O governo entrou com uma ação, mas antes avisou o presidente da Câmara e do Senado, dizendo: ó, estou entrando com uma ação sim, estamos acionando o STF, porque o STF é quem tem o poder de dizer, olha, isso é constitucional ou não. E nesse caso, já é dado como certa, porque está escrito na Constituição. Então, assim, não tem dupla interpretação. Está escrito lá que quem tem atribuição para fazer isso é o Executivo, é o governo. E o Congresso não pode simplesmente aprovar um projeto de decreto legislativo derrubando algo que ele não tem, pela Constituição, nenhum tipo de ingerência. Então, os juristas, os especialistas em direito público, todos estão confirmando e dizendo: o governo vai ganhar essa parada e vai voltar a valer a tabela do IOF. Está lá na mão do Xandão, o processo caiu na mão dele porque ele já estava relatando um outro processo que é relacionado ao mesmo assunto, e aí, por prevenção, os processos são distribuídos para aquele mesmo ministro que já está com outro processo semelhante. Então, como ele já tinha antes um processo semelhante, é ele que vai decidir. Tem dois processos relacionados a isso, um do PSOL, do partido, e um do próprio governo federal. Xandão vai decidir tudo de uma vez só, como se fosse um único processo, vai unificar as demandas, porque tem o PL, o partido do Bolsonaro, questionando também, e é por causa desse processo do PL que foi tudo parar na mão do Xandão, porque nesse processo do PL ele foi parar na mão dele porque ele foi sorteado, que é o procedimento normal do Supremo Tribunal Federal. E aí, depois que o ministro já está com o assunto na mão, se surgirem novos processos relacionados ao mesmo tema, aí não é sorteado mais, aí vai direto para a mão dele, porque ele já está cuidando desse assunto. Exatamente o que aconteceu com o Alexandre de Moraes, é por isso que ele é o relator desse processo. E os juristas questionados, todos questionados, dizem: o governo vai ganhar essa causa. Por quê? Porque é certo, é líquido e certo. E por que é líquido e certo? Porque está expressamente escrito na Constituição. Não há o que discutir, né? Enfim, vamos seguir aqui. Tem um senador bolsonarista que detonou o Congresso Nacional numa entrevista. Vale a pena a gente falar disso, ó. Cleitinho, olha ele de novo. Falei dele ontem. Agora estou falando de novo, que ontem ele estava pedindo para o Lula vetar o aumento do número de deputados. Cleitinho fala sobre o Congresso Lula, sobre o governo Lula, e diz que o Congresso é canalha. É claro que ele fez críticas ao governo, porque ele não é governista, muito pelo contrário, ele é de oposição, mas ele falou que o Congresso Nacional é cheio de gente canalha. E olha que ele não está falando só daquele lado que ele não gosta, não, ele está falando de um conjunto da obra. O Congresso está cheio de canalhas, né? E aí ele se diz independente, o Cleitinho. Ele fala que ele não é nem lulista e nem de oposição, que de fato em alguns projetos ele votou a favor do governo, e outros projetos que ainda não foram julgados ele já prometeu também votar a favor, como por exemplo, ele votou contra o aumento do número de deputados, ele disse que vai votar a favor ao reajuste da tabela do imposto de renda para isentar quem ganha até 5 mil, e ele disse que avalia projeto por projeto, se ele achar que é bom ele vota a favor, se ele achar que é ruim ele vota contra. Então é por isso ele diz que ele não é bolsonarista, ele diz que ele é independente. Porém, você só vê o Cleitinho com um bolsonarista. Você não vê o Cleitinho do lado de um senador, um colega de esquerda, nem de centro. Você só vê o cara do lado de bolsonarista. Então, desculpa, Cleitinho, você é bolsonarista sim. Não adianta negar que não vai colar, né?
Congresso dos Privilégios. Aqui, ó, é sobre uma pesquisa que saiu. Foi feita uma pesquisa, Quaest, com os deputados federais para saber o que eles pensam a respeito de uma série de pautas. E olha os resultados aí. 53% dos deputados apoiam super salários e 70% são contra o fim da escala 6x1. Sim, 53% dos deputados acham normal um juiz ou um desembargador ou um ministro do Poder Judiciário receber 1 milhão, 2 milhões de reais num mês, que é em verba de indenização disso, daquilo outro, é auxílio paletó, auxílio creche, auxílio escola, auxílio não sei o quê. Tem gente que recebe isso, 1 milhão, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões num mês. E 53% dos deputados são favoráveis, acham que está tudo bem, de acordo, né? E 70%, 7 em cada 10 são contra. Você que trabalha na escala 6x1 tem um dia a mais de folga. Trabalhar na escala 5x2, por exemplo. São contra. Querem mais é que você se lasque. Esse é o Congresso Nacional que respondeu à pesquisa Quaest. 88% dos deputados apoiam isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Ninguém é nem louco de rejeitar, né? Ainda, na verdade, tem 12% aí que não disseram que são favoráveis. Mas assim, uma boa parte deles também não responderam. Então, a quantidade de deputados que realmente responderam e se disseram contra é muito pequena, é ridícula. E mesmo assim, eles não são identificados. A pesquisa ela é anônima, né? Você não sabe quem são os deputados que responderam. Por isso que alguns, pouquíssimos, tiveram a coragem de dizer que são contra. Mas a maioria foi lá, 88%, garante que apoia essa mudança. O problema é o seguinte, apoiar a mudança tá fácil. O problema é a compensação. Qual é a compensação? Porque pela lei de responsabilidade fiscal, não é permitido que o governo abra mão de uma receita sem achar uma compensação em outro lugar. Então o governo fez o quê? Fez aquela tática de vamos cobrar dos ricos para poder isentar os pobres. Vamos cobrar 10% de imposto de renda de quem ganha acima de 50 mil por mês, até 10%, né, porque vai subindo a escalinha, e vamos isentar 10 milhões de pessoas que pagam o imposto de renda, que é quem ganha até 5 mil reais. Então você pensa, eles vão pegar 141 mil pessoas no Brasil, só 141 mil, que são pessoas que ganham acima de 50 mil por mês, e fazer essas pessoas pagarem 10% de imposto. Ou seja, muito menos do que uma professora, por exemplo, paga, né? Que ganha aí 7, 8 mil e paga 27,5% do salário dela. Vamos pegar essa grana dessa galera para fazer a compensação e quem ganha até 5 mil não vai pagar nada, que dá 10 milhões de pessoas e mais um tantão, mais alguns milhões de pessoas que ganham entre 5 e 7 mil e que vão ter um desconto no imposto de renda. Então, assim, 88% é favorável a isentar quem ganha até 5 mil, porém, na hora de achar essa compensação, eles não concordam, pelo menos até o momento, eles não concordam em taxar os super ricos. Por quê? Porque eles são, né? Quase, 90% dos deputados, dos senadores, são ricos. Ganham mais de 50 mil. Só o salário de deputado é 46 mil. Essa gente, a maioria, quase todos, tem profissão, tem empresa, é médico, é advogado, é fazendeiro, né? É gente de muita grana, que antes de ser deputado já era gente de muita grana. Então nós estamos falando de pessoas que serão taxadas. Eles vão ter que votar, e se eles votarem para taxar os super ricos, eles vão estar votando para taxar a si próprios. É por isso que tem uma resistência tão grande nessa compensação. Para isentar os pobres, beleza, somos favoráveis, mas nós não queremos pagar a conta. É isso que eles estão dizendo, você entendeu? É isso que os deputados estão dizendo. Então, assim, o relatório que seria apresentado hoje, ontem, na verdade, pelo Arthur Lira, que é o relator do projeto da isenção até 5 mil, foi adiado, provavelmente só vai ser apresentado depois do recesso parlamentar, que vem em agosto, porque agora em julho, os deputados que são contra você trabalhar na escala 6x1 vão estar de férias, meu querido e minha querida. porque tem recesso parlamentar no meio do ano. Então, assim, para você, 6 dias de trabalho. Para eles, escala 1 por 6, 2 por 6, 1 por 6, 2 por 5, e para você, 6 por 1, e se bobear, 7 por 0. Não reclama não, que eles tiram até a única folga que você tem, tá? Quais 46% dos deputados federais avaliam o governo Lula de forma negativa e 27% avaliam de forma positiva, né? Essa pesquisa foi feita com 203 deputados. Toda pesquisa é feita com uma amostragem, nunca é
com o total de pessoas, é normal. Porém, vamos combinar, 203 parlamentares, se são 513, podia sim ter ouvido todos, né? Pelo menos você tinha uma noção muito mais realística do que uma pesquisa feita por amostragem. Entrevistar 200, entrevistar 500, não tem tanta diferença assim, vamos combinar. Principalmente se todos eles ficam no mesmo lugar, né? Frequentam o mesmo lugar. Você vai lá e entrevista todo mundo ao mesmo tempo e faz a pesquisa. Então, acho que é uma falha da Quaest ter feito a pesquisa só com 203 parlamentares e não com os 513, que seria suficiente e fácil de ser feito, não seria nenhuma complicação fazer uma pesquisa ouvindo todo mundo. E aí a gente estaria falando aqui de um número real e não do número aproximado ou hipotético. A pesquisa, inclusive, tem uma margem de erro de 4,5 pontos percentuais, podia ser margem zero. Se você ouve todo mundo, a margem seria zero. Não dá para ouvir todo mundo quando você faz uma pesquisa para presidente, né? Vai ouvir os 213 milhões de brasileiros? Não tem como. Mas tem como ouvir 513 deputados. São 513 indivíduos confinados no mesmo lugar. Dá para ouvir, né? Enfim, achei que foi mancada da Quaest. E aí o seguinte, Bolsonaro, né? Vamos falar de Bolsonaro. Bolsonaro tá doente, tá dodói. Enfim, eu acho que ele tá de mimimi, né? Vai ficar de mimimi até quando? Mas a verdade é que o Bolsonaro jogou fora a sua agenda de julho, falou, olha, não vou participar de nenhum evento, ele ia viajar, ia fazer aquelas cornociatas que ele faz, né? Aqueles carnagado, né? Andar em cima da caminhonete, fazendo manifestação, fazendo passeata, fazendo festinha. Cancelou tudo. O médico falou para ele, ó, ou você para, ou você vai bater as botas. Aí ele ficou com medo e resolveu parar, né? O hospital revela estado de saúde de Bolsonaro após exames. Assim, no meio do nada, ele teve que fazer uns exames de urgência, tá? Porque estava soluçando sem parar e vomitando sem parar. Foi para o hospital, fez os exames e descobriu o que tinha. O que Bolsonaro tinha? Bolsonaro tem intensa esofagite e gastrite moderada, diz boletim. Esofagite é uma inflamação grave, intensa no esôfago, né? E também está com uma gastrite moderada, está com umas perfurações na mucosa que protege o estômago, o aparelho gastrointestinal, e por conta disso também é que ele está passando mal direto, né? É assim, é até difícil a gente dizer se ele está realmente muito mal ou se ele está dando uma exagerada porque quer uma prisão domiciliar, né? Acho que as duas coisas são válidas, que ele pode até estar doente mesmo, um pouco doente, não vou duvidar do boletim médico, nem do hospital, muito pelo contrário, né? Então assim, está doente, mas será que está tão doente assim ou está fazendo um charminho para ver se consegue uma prisão domiciliar, já que ele sabe que vai ser preso, vai ser condenado e preso pelo Supremo Tribunal Federal. Aí é que são elas, né? E assim, além de tudo, ele está enfrentando o abandono. O abandono. Bolsonaro está sendo abandonado. Olha essa matéria aqui. Deputados do Centrão e da direita desembarcam do projeto Bolsonaro 2026. Pesquisa Quaest, a mesma pesquisa, mostra que boa parte da Câmara deseja que o ex-capitão abandone a ideia de seguir se apresentando como candidato ao Planalto. Então é o seguinte, o Centrão, que ajudou a segurar o governo Bolsonaro, a manter o governo Bolsonaro de pé, já está falando, não queremos mais, já chupamos essa laranja, já esprememos até o bagaço, não queremos mais nada. Joga fora Bolsonaro. E Bolsonaro está tentando não ser jogado fora, está tentando resistir, mas não tem muito para onde resistir, a verdade é essa, né? E aí Tarcísio seguramente será o candidato que vai substituir Bolsonaro no coração da direita, da extrema-direita e do centro, do centrão principalmente, não do centro democrático, mas do centrão, que é aquele agrupamento de deputados que falou em grana, eles estão dentro, não importa quem seja o governante. Tanto é verdade que eles estavam no governo com Bolsonaro, entra o governo Lula, que é totalmente oposto, e eles estão lá também, né? Se aproveitando das mamatas e pior, ferrando com o governo, porque até agora eles não entregaram os votos que eles prometeram. Eles levaram ministérios, vários, mas não entregaram os votos. Essa galera já está rifando o Bolsonaro, falando, esquece, para com essa conversa de que você vai ser candidato. Primeiro porque não vai ser mesmo, todo mundo sabe, até o Bolsonaro sabe. Segundo, que eles têm pressa de lançar um candidato para ir trabalhando esse candidato até o ano que vem. Enquanto o Bolsonaro ficar dizendo, o candidato sou eu que vou decidir, enquanto ele fica falando isso, eles não têm um cara para ir trabalhando uma campanha, enfim, para fazer o nome do cara, porque eles sabem também que todas as alternativas da extrema-direita
não são nomes nacionais, né? O nome mais nacionalizado, mais conhecido no Brasil inteiro é o do Tarcísio, mas mesmo assim ele ainda não é totalmente conhecido do Brasil. Os outros candidatos, então, Caiado, Ratinho Júnior, ninguém conhece, tirando o estado deles, o Ratinho lá no Paraná, o Caiado em Goiás, se sair atravessar a divisa do estado ali, ninguém sabe quem é, né? Então, por conta disso, a direita, a extrema-direita e o Centrão querem logo lançar um candidato, definir o nome para já começar a fazer o trabalho de campanha antecipada para esse candidato. E o Bolsonaro não deixa, porém, está cada dia mais sendo considerado carta fora do baralho, né? Cada dia mais esse argumento que ele vai ser candidato, mesmo sabendo que não vai, já não está colando nem para quem está próximo a ele. Por isso que o Bolsonaro, nessa manifestação de domingo agora, já falou, nem preciso ser presidente, basta que vocês me deem aí 50% do Congresso Nacional, que eu mudo a história desse país. Ou seja, ele já está admitindo também que não vai dar para ele. Está inelegível até 2030, vai ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, essa condenação vai se elevar a 20, 30 anos de cadeia e esse período também vai se somar à inelegibilidade dele, então Bolsonaro vai ficar inelegível. Na última conta que eu fiz, até 2061. Bolsonaro já está com 70 anos, certamente ele não chega vivo a 2061. Então, assim, Bolsonaro realmente está acabado, é carta fora do baralho. Inclusive, os seus aliados já não querem mais abraçar o capitão. Não são bobos não, né? Enfim, quando a coisa tá boa, quando a grana tá rolando, eles estão perto. Quando a grana não tá rolando, não tem cartão corporativo, não tem cargo, não tem nada, dispensa esse traste aí que já tá na hora. E aí, com relação à situação de saúde do Bolsonaro e essa situação eleitoral, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que eu torço pela saúde do Bolsonaro. Torço para ele se curar, para ele ficar bem de saúde e para ele viver bastante. Por quê? Porque ele tem uma cana dura para pagar. Ele tem muitos anos de cadeia para cumprir. E sendo assim, eu espero que ele tenha saúde para aguentar todos os anos que ele tem que cumprir na cadeia. Se tiver que morrer, que morra só depois, mas que por enquanto fique vivo e fique saudável para enfrentar a cela, para enfrentar a cana que ele merece por tudo que ele fez. Não só pelo golpe de Estado, que já é muito, mas principalmente pelas 700 mil pessoas que morreram na pandemia, sendo que de 400 a 500 morreram por responsabilidade dele, 400 a 500 mil, tá? O normal seria o Brasil ter entre 100 e 200 mil mortes por Covid. Teve 700 mil, foi o país que pior enfrentou a pandemia no planeta. E também por conta disso, eu espero que ele pegue uma cana dura, mesmo que o processo não tenha relação com isso, mas serve como punição. Eu vou ficar satisfeito de saber que o Bolsonaro está em cana por muito tempo. Então, por isso que eu desejo que ele tenha saúde, que ele viva muito, para que ele possa cumprir toda a pena a qual ele for condenado. E vai ser uma pena pesada, graúda. É isso aí, Bolsonaro. Esse é meu desejo para você. Saúde e cadeia. Meus amigos, eu queria saber o seguinte de você. Você está precisando de uma renda extra, teu salário está dando, tua aposentadoria não está dando, você queria trabalhar em casa no computador, um trabalho que não te exija ter que sair para ir para outro lugar, não te exija trabalhar na escala 6x1, a gente está falando dela agora. Então, existem inúmeras oportunidades para você ganhar dinheiro na internet, trabalhando de casa, 100% home office, no computador ou no celular. Muitas oportunidades. Acontece que você tem que saber onde estão essas oportunidades, você tem que saber o que você precisa de conhecimento para participar delas. Existe uma escola de negócios digitais que ensina exatamente isso para você e é sobre isso que eu queria falar. Aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo, no primeiro link que aparece aqui no alto, vai abrir uma conversa com o Clayson, um chat pelo WhatsApp, e você vai conversar com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, e que vai explicar tudo que você precisa. Ele também vai liberar um treinamento gratuito para você, de 3 aulas, e você vai conseguir entender perfeitamente se serve mesmo para você, se é uma boa alternativa ou não. Dá uma olhada só na opinião das pessoas que já entraram nisso. O Carlos Matos mandou essa mensagem aqui que ele autorizou a gente a exibir, tá? Ele trabalha numa fábrica, depois de 10 horas de trabalho, chega em casa e vai trabalhar como renda extra. Vai para o computador e olha só, já está tirando $643. Isso dá mais ou menos R$3.200 por mês, que ele está tirando como renda extra, fora o emprego que ele já tem, tá?
Mas tem gente que já está na outra fase, já está se dedicando integralmente só a esse trabalho online. O Paulo Rodrigues, por exemplo, ó, depois de 4 meses que ele está se dedicando a isso, já está ganhando R$ 2.154, o que dá mais ou menos dólares, perdão, 2.154 dólares. Isso dá mais ou menos R$ 11.000 por mês, depois de 4 meses só se dedicando, tá? E está se dedicando de forma integral. A Cláudia Oliveira, então, ela até brincou que vai botar fogo na carteira de trabalho dela. O emprego já era, ela já pediu demissão, já saiu e está se dedicando exclusivamente a esse trabalho online, porque ela está tirando, olha isso, 3.134 dólares. Isso dá mais de R$ 16.000 por mês, que a Cláudia está conseguindo tirar. Isso não é bet, isso não é tigrinho, isso não é curso de vender curso, isso não é pirâmide, isso não é nada disso, é trabalho sério e honesto, trabalhos inúmeros, de vários tipos. Você pode ter um talento que é seu e você usar esse talento para ganhar dinheiro na internet. Então clica no link que aparece aqui na descrição, vai conversar com o Clayson, libera o treinamento gratuito e se você achar que vale a pena, aí você cai para dentro. Se você achar que não é para você, beleza, mas a dica está dada. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de conhecer, porque isso pode mudar a sua vida. Você pode mudar para a cidade onde você quiser, você pode morar em qualquer lugar e continuar o seu trabalho, você pode escolher a hora do dia em que você vai trabalhar. Tem gente que tem filho em casa, né, que tem que cuidar dos filhos, mas tem um tempo livre, queria ganhar uma grana. Essa pode ser a oportunidade que você estava esperando, beleza? Gente, é isso, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, da economia, da justiça, desse Brasil e desse mundão também. Te peço para deixar um engajamento, deixa o like, um comentário, uma inscrição, se inscreve no canal, porque só metade das pessoas que assistem os vídeos aqui é inscrita no canal, tem metade para se inscrever ainda, e isso é fundamental para fazer esse trabalho crescer. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, eu vou, mas eu volto a qualquer momento. Um abraço, tchau.